sistema principal. Depois que você escolhe a tua solução para a resolução do exercício, você vai fazer uma apresentação dos estados de carregamento virtual e o estado de deformação da estrutura. Esses nomes, particularmente, a gente acaba não utilizando. A gente só numera e identifica os estados que a gente vai estar trabalhando. Então, para dar um exemplo de como funcionaria essa escolha de sistema principal, como que seria uma sequência do exercício. Então, uma viga qualquer, né? Então, com grau de equidistaticidade 1, 3 apoios, com um carregamento qualquer, né? Vou lá e vou fazer a escolha do meu sistema principal, né? Então, por exemplo, fiz a escolha que é a adoção de rótula para o cálculo de momento, do esforço do momento, né, no ponto. Eu vou calcular o momento fletor nesse ponto aqui, que daí vai permitir que eu calcule as reações depois. Então, eu vou colocar a rótula. Esse é o sistema principal. Como que fica a minha primeira estrutura, né? A gente vai ter o estado E0, que é onde a estrutura se deforma, porque é onde que ela tem esforços sendo gerados, né? Então seria o estado de deformação. O que eu vou colocar? A mesma solução que eu adotei aqui, com exceção do hiperestático, ela tem que ser representada aqui no E0. Então, por exemplo, se eu coloco a rótula tem que aparecer aqui. Se eu tirava o apoio para simbolizar uma reação vertical, ela não vai aparecer aqui. Então, ficaria sem o apoio. Então tornaria uma estrutura isostática e permitiria calcular, né? Então a mesma estrutura com a rótula adicionada para estudo. Com a rótula, a estrutura se torna isostática. É a mesma estrutura, só que eu coloquei a rótula. Permitiu calcular. Aí o estado E1, o E2 e N, né, os demais, são os estados de carregamento virtual. Nele, onde eu tenho o meu hiperestático indicado aqui, eu vou aplicar uma carga unitária naquele sentido. Por exemplo, aqui eu tenho um momento aplicado na rótula. Esse esforço será unitário, eu tenho que colocar. Então, a única carga que vai ter na estrutura é a carga unitária. Então, é bem similar à parte do cálculo de deslocamento, onde eu tinha o ponto que eu escolhi e aplicava uma carga, né? Se era deslocamento horizontal, aplicava uma força horizontal, fazia o gráfico e fazia as combinações, né? Então, eu vou utilizar desse modo para gerar os gráficos para combinação, né? Equação geral. Então, a gente dá sequência ao estudo do princípio dos trabalhos virtuais, né? Onde a gente combina uma carga virtual, né? Um momento provocado por uma carga virtual com o momento de uma estrutura isostática e vejo o deslocamento que é criado nessa interação, né? O que vai acontecer aqui? Que, como eu vou ter estados virtuais de carregamento e um estado de deformação que não é a estrutura original, quando eu somo os dois, ou seja, quando eu combino os dois, eu tenho os deslocamentos virtuais e a deformação daquele estado zero. Quando eu combinar os dois, eu estou recompondo a minha estrutura. Então, quando eu calcular o hiperestático, eu estou recompondo a estrutura. Quando eu recomponho ela, eu posso então dar sequência à análise. E aí a análise vira lá com uma estrutura isostática, porque eu já reduzi uma informação que eu não conseguia calcular. Então já tenho uma e aí eu dou sequência. Então, por exemplo, se fosse aqui eu tivesse tirado esse apoio, eu teria calculado essa reação, ela apareceria para a gente como se fosse uma carga concentrada. Então, aí a facilidade para dar sequência no estudo, ela aconteceria, né? Aí eu tenho a minha equação geral, né? Está aqui já descrita a equação do grau 1, aí do grau 2 eu já vou colocar a descrição, mas no grau 1 eu vou ter primeiro um deslocamento que é provocado pela estrutura virtual com a real. Esse daqui, ó, esse 1,0 é exatamente o mesmo que a gente fazia no cálculo do deslocamento. Então, esse aqui não é novidade. Os próximos são, né? Então, esse daqui. Mas o deslocamento provocado só pela estrutura virtual combinada, ela com ela mesma. Porque você tem que considerar o efeito que ela provoca para poder fazer essa recomposição. Multiplicado pelo hiperestático que você escolheu. De todos os deslocamentos, esse é o mais fácil de calcular. Porque, na verdade, a estrutura sempre é a mesma. A combinação é com ela. Então, sempre a figura que combina é igual. Então, você nunca tem dificuldade para combinar. E aí, com a rótula, a gente vai ver que é mais fácil ainda de se combinar. Então, o que a gente tem? O delta 1,0. Então, deslocamento calculado pela combinação entre o estado E1, que é o primeiro número, com o estado E0, o segundo número. Uma combinação entre um estado virtual com um estado real. Aqui, combinação do estado virtual com um virtual. No caso aqui, o 1 igual.
Quando eu só trabalho essa equação, eu passo um zero para cá e passo um dividindo, eu deixo o x1 isolado e já posso obter diretamente a resposta. Por isso que para o grau 1 é mais rápido para fazer, tem pouca informação para trabalhar, né? Depois, no grau 2, como eu vou ter dois estados virtuais, então eu teria o E1 e o E2, então vamos dar um exemplo. Se você tivesse uma viga com quatro apoios, então você colocou duas rótulas, então teria o x1, teria o x2, em posições diferentes. A rótula lá para o E0 ficaria nas duas posições, mas o x1 hora é aplicado só no ponto, né, a carga virtual, depois é aplicada só no outro ponto. Nisso você tem dois estados virtuais, então a combinação aumenta. Por isso que eu falei do cálculo de matrizes, isso daqui é um cálculo de matriz que a gente está trabalhando. Por isso que à medida que você vai aumentando as informações, o número de combinações aumenta. Então se fosse, por exemplo, ó, o grau 1, você tem duas informações para calcular. Então é como se tivesse lá 1 por 2, alguma coisa assim, por cálculo de linha aqui, né, como se fossem duas informações multiplicadas por uma, né? Matriz 1 por 2 por uma de 1, dá essa combinação. Aí você tem essa daqui. Então o que acontece? Você tem dois estados virtuais e já tem 6 parcelas na equação geral. Se você tivesse o estado 3 junto, você teria 12 parcelas para calcular. Daí seriam 4 em cada uma das 3 equações. E vai aumentando. Então vai dificultando o cálculo para fazer manualmente, você teria que usar a matriz. No estado, quando você tem grau 2, o que acontece? Até essa primeira parte que você já tinha. Como você vai ter o estado 2, o virtual com o virtual também vai ter o 1 com o 2. E multiplica o x2. Vai ter a combinação que é gerada entre o estado 2 e o estado 0. O virtual, os diferentes, é o mesmo valor. Isso daqui não vai mudar. E a combinação do 2 com o 2. A gente vai ter, de novidade, 1, 2, 3 parcelas de cálculo a mais. Para você ir criando e ir realizando as combinações. Quando você termina a equação geral, calcula o hiperestático, o método acaba. O método acaba no hiperestático. O que vem depois? Cálculo de estrutura simples. Quando você pega e substitui lá na equação a informação encontrada e dá sequência no cálculo. Então qual que é a sequência aqui agora? Só colocar a descrição do grau 2 e mostrar o que é fazer a simplificação da equação e vou mostrar o que a gente faz como resultado. Como que ele só aparece lá na estrutura. Então, algo bem simples, termina para na próxima aula começar os primeiros exercícios, para a gente ir aos pouquinhos evoluindo. Começar com viga grau 1, entendendo como funciona o método. Tudo bem? Esse x1 que encontra é o hiperestático. Ele é virtual, né? Encontra o x1 virtual. Não, o x1 é uma informação da estrutura lá que eu tenho. O que acontece? Como a gente usa o princípio de cargas virtuais, o x1 será uma carga unitária no sistema virtual. Eu substituo ele. Não calculei ele? Eu estou substituindo ele por uma carga unitária. O que vai acontecer? Eu quero saber qual que é o deslocamento provocado por uma carga unitária. Só que eu tenho que ver todos os deslocamentos possíveis. E aí, com esses deslocamentos, qual é a força que provoca realmente lá na estrutura aquele deslocamento unitário? Então você está tentando descobrir que força provoca um deslocamento unitário. Vai fazer o